Eu sou Caroline Lopes e esse é o Empreenda BSB, o podcast do IDP sobre a trajetória de empreendedores, os desafios e aprendizados ao longo da jornada. Essa semana nós comemoramos o Dia de Quem Faz Acontecer. Dia 5 de outubro é comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa. 98% do universo empresarial no Brasil é formado pelas MPS. Os micro e pequenos negócios fazem parte do nosso cotidiano. É a padaria na esquina, a lanchonete, a loja de calçados e mais uma infinidade de outros produtos e serviços. Valorizar o comércio local significa também promover o desenvolvimento social. E quem conhece melhor que ninguém os micro e pequenos negócios? O Sebrae. Então, representando o Sebrae aqui hoje, nós convidamos a Eliane Rayet, gestora do Sebrae Lab DF. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada, Carol. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Nós precisamos de canais que tragam boas notícias, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, onde as pessoas às vezes sentem a esperança diminuir um pouquinho. Então, obrigada pela honra de estar aqui e segundo, parabéns pelo canal. Obrigada, seja muito bem-vinda. Acho que a conversa vai ser super legal. E para compor o nosso papo, nós convidamos também a empreendedora por trás da marca Gaúcha Prendada, a Daiane Wolf, que faz pães artesanais, cuca alemã e outras receitas de família. Seja bem-vinda, Daiane. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês. E a gente está aqui com certeza para somar um pouco nesse período, né? Com certeza. E foi um período, está sendo um período bastante desafiador para os micro e pequenos negócios. Mas muito. Também é nos momentos de desafio que a gente vê um monte de coisa nova e legal surgindo e aparecendo. E é sobre isso que a gente também vai falar um pouco hoje. Eliane, eu vou começar com você. Me explica como que funciona o Sebrae Lab, né, do qual você é gestor e faz parte, e como é que os empreendedores da cidade podem se beneficiar do que o Sebrae oferece? Nossa, que coisa linda. O Sebrae Lab é um espaço 100% gratuito. Isso é muito importante a gente falar. É um espaço aberto, onde as pessoas só têm que atravessar a porta para usufruir do que a gente tem ali. É um espaço muito rico em termos de conhecimento, de networking, de troca. Eu digo que o nosso carro-chefe no Sebrae Lab é o compartilhamento. A gente compartilha de tudo lá, desde o café até os eventos, né? É tudo muito compartilhado. Então, a gente tem essa missão de fazer com que as pessoas sintam-se acolhidas pelo ecossistema, né? Eu acho que a gente faz essa ligação entre as pessoas que às vezes não acham que conseguem chegar num futuro, uma inovação ou ter acesso a um pouco mais de tecnologia, e a gente chega com as pessoas entram lá, elas veem que é muito fácil elas terem acesso a tudo isso, né? Então, a gente tem essa missão também de compartilhar tudo isso que a gente tem de conhecimento. O Sebrae tem como missão também ajudar o micro e pequeno empresário, né? A gente tem as nossas consultorias maravilhosas, a gente abriu agora, já pensando na vanguarda desse novo século, as consultorias voltadas mais para tecnologia, como o Sebrae Tech. A gente tem as consultorias de gestão. A gente tem o programa Ali também, que é um programa onde os agentes vão nas empresas e eles fazem a gestão da inovação dentro dessas empresas, segurando na mãozinha mesmo, sabe? Levando eles no passo a passo ali na conquista de um novo produto ou de um novo processo. Então, a gente está aqui para apoiar no que for preciso. A gente tem tido excelentes resultados na pandemia. A gente tem conseguido ajudar muita gente, então estamos felizes. E vou te falar que quase todos os episódios eu entro um pouco no site do Sebrae para entender um pouco sobre aquele setor específico do qual a gente vai falar. E eu sempre acho muita informação muito boa. Né? Um dos episódios a gente deu a sugestão de entrar no site do Sebrae, porque se você foi no episódio do Geleia com a Vai Bem, se você entrar lá, tem específico sobre hamburgueria, específico sobre sorvete. Então tem muita informação para quem está querendo começar. Né, o Sebrae, eu acho que para quem tem a primeira ideia e é um potencial empreendedor, busque o Sebrae, porque alguma orientação de como começar, por onde começar, você vai conseguir. Nós somos uma porta de entrada realmente assim organizada, né? Porque o empreendedor ele tem muito essa coisa muito eu vou fazer e às vezes a gente não está preparado, a gente não sabe o que esperar. Eu tive essa experiência nenhuma, quebrei, entendeu? Porque realmente eu não tinha experiência de gestão zero. Eu achava que o negócio era vender. Né, eu acho que o empresário ele fala, se eu vender muito, eu tô bem. Mas não é bem assim. Você pode vender muito, mas se você não tiver uma boa gestão desse processo, não vai adiantar. Então, é importante a gente ter conhecimento e o Sebrae está de portas abertas aí para isso. Daiane, quando você percebeu que poderia transformar suas receitas de família em negócio? Foi exatamente no momento em que eu perdi o emprego, né? E foi uma empresa que fechou na ocasião. Por que não trabalhar para mim, né? Criar a minha própria empresa.
E foi bem bacana porque nós estamos com um ano, né, que surgiu a Gaúcha Prendada e logo na primeira semana a gente começou de porta em porta, não tinham clientes, as pessoas não conheciam. Então surgiu da necessidade de ter um emprego, até porque meu trabalho sempre foi vendas, né? Uhum. E juntou exatamente com aquilo que eu gostava, que era mexer com a cozinha e agregar exatamente as receitas que vinham de família, que a gente aprendeu lá na adolescência, com a mãe, com a avó, e as coisas começaram a dar certo, andar para um caminho no qual a gente teve um apoio incrível do Sebrae através do projeto Ali, né? Tanto que a gente teve esse apoio tão forte que meu esposo, em questão de 8 meses, aliás, menos de 8 meses, 6 meses de empresa, ele saiu da área dele, de agronomia, para a gente poder investir um pouco mais exatamente através de todo o suporte que a gente recebeu, que aí foi quando surgiu realmente a Gaúcha Prendada no mercado de Brasília, né? Primeiro era um pouco mais restrito, depois foi expandindo um pouco mais. Você pode falar um pouco mais sobre o programa Ali? Como é que foi receber pessoas para te apoiar no seu negócio? Então, a gente fez a inscrição e passou por uma seletiva muito legal, assim, que logo de cara, do meu esposo que foi, você receber dentro da tua empresa, ou no caso a gente foi atendido pelo Fernando, né, uma pessoa que todo o conhecimento que para nós era aquilo que acabou de falar, né, era o quê? Vender, produzir e vender, só que a empresa é muito mais do que isso, a gente foi percebendo que dentro do treinamento do Projeto Ali, tu tinha muitas outras oportunidades dentro do mercado, né, de Brasília. E ter esse acompanhamento, não só antes da pandemia, mas durante todo esse processo agora de pandemia, fez com que realmente a gente pudesse ter uma visão muito maior. A gente diminuiu a questão de perdas dentro do nosso processo de produção, conseguiu aumentar a produção também e chegar a lugares onde a gente não tinha imaginado atender a clientela, né? Então a gente era muito fechado em determinados locais. E o Projeto Ali realmente fez a gente abrir um pouco mais a visão do que era a empresa, de como que a empresa poderia funcionar dentro do mercado de Brasília, e não só restrito a um único lugar. Eliane, você é gestora do Sebrae Lab, coordenadora do projeto de agentes locais de inovação aqui no DF, e você também é empreendedora. O que veio primeiro, o Sebrae ou as suas outras iniciativas como empreendedora? Foram minhas iniciativas. Eu já empreendo há muitos anos, né? Eu comecei como dentista, né? Eu me formei em odontologia e foi assim um processo muito legal, porque uma das coisas que eu percebi é que eu não precisava ficar presa ao meu diploma, né? Eu acho que a gente está mudando isso também. Esse conceito de diploma está mudando muito agora. Tá bastante. A gente não tem... Porque antigamente você tinha que formar uma coisa, você tinha que ser aquilo. E eu me lembro muito das vezes em que eu fui procurar emprego, alguma coisa assim, e as pessoas falavam assim, mas o que você sabe fazer? Você é dentista? E aquilo assim, me deixava extremamente entristecida, porque eu era muito mais do que aquilo, né? Hoje, graças a Deus, a gente já não está vivendo isso mais. As pessoas hoje não são, elas estão, né? E a gente sabe que essa horizontalidade de coisas, essa transversalidade de experiências que a gente tem ao longo das experiências que a gente tem com empresas, ela traz uma riqueza muito grande no final das contas, né? Você vai trazendo um pouco de tudo aquilo que você fez. Então, eu já fui escritora, eu já tive escola de escrita criativa, sou ilustradora de livros infantis, eu tive uma pet shop num shopping, né? Eu já fui cantora também, já cantei, já gravei CD, já fiz show em palco. Eu tenho, assim, uma história meio biruta, mas que eu tenho muito orgulho hoje. Antes eu escondia, né? Antigamente, quando eu escondia do meu diploma as experiências que eu tinha. Hoje não, hoje eu faço questão de contá-las, porque hoje eu sei que faz parte dessa capacidade criativa que eu tenho hoje, por causa dessas gamas de experiências que eu tive ao longo da vida. Então, esse abrir e fechar ciclos, ele tem que estar muito claro na mente do empreendedor. A resiliência, quando a gente fala em resiliência, a gente fala que a gente tem realmente que tentar, mas a gente também tem que ter um pouco de atenção se é realmente aquilo que a gente quer fazer da vida, né? Então, eu acho que a resiliência está em empreender. Ela não está no seu negócio único, exclusivo, você vai, como diz o outro, eu afundei no barco da minha loja no shopping, também era um investimento gigante que eu tinha feito, e eu afundei com um barquinho mesmo, tinha 13º de aluguel, eu nem sabia que tinha isso. Então, eu afundei no barquinho da minha empresa, sabe? Mas o meu espírito empreendedor continuou, e dali vieram outros negócios, e eu estou até hoje empreendendo. Eu acho que o empreendedor, ele não é um CNPJ, ele é uma mentalidade, é um estilo de vida.
né? E assim, e você vê a Daiane aí na Gaúcha Prendada, ela com certeza daqui para frente ela vai ter outras maneiras de fazer com que a Gaúcha Prendada cresça. De repente, daqui para frente ela vai vender objetos com a marca, ou vai abrir um e-commerce com produtos. Então, assim, na verdade, o céu é o infinito quando você fala em empreendedorismo, né? Então, essa minha história veio muito antes do Sebrae. Eu estou no Sebrae há apenas 2 anos, então, assim, o Sebrae ele veio coroado, tipo assim, agora você vai pegar toda essa sua experiência e vai ajudar outras pessoas. Então, é um presente para mim. É legal ver que você conseguiu desenvolver as suas multipotencialidades, que ao longo da vida muitas vezes a gente vai guardando, acha que aquilo não dá para usar ou que não faz sentido. Sim. E eu nunca imaginaria que você era dentista quando a gente começou a conversar. Eu sou. Ainda me especializei em odontopediatria. Olha só. Que era ótimo, né? Menino puxando cabelo, mordendo o dedo, era maravilha. Mas provavelmente foi essa experiência que, com crianças, que também te ajudou a criar a parte da ilustração para os livros. Exatamente, porque na minha pós-graduação em odontopediatria, eu fui escrever uma tese lá, um TCC, e esse TCC foi voltado para o traumatismo dentário. Na época, o pessoal da UERJ lá me enxergou, eu fui fazer parte de um projeto e ela quis publicar um livro junto comigo. E daí começou minha carreira literária e de ilustradora. Então, assim, as coisas se conectam de certa forma, né? Que legal, que legal. Daiane, o seu negócio é familiar, como você falou, o seu marido acabou saindo, né, de um outro emprego para também ajudar a amadurecer a Gaúcha Prendada. Como é que vocês se organizam e reorganizam esse negócio em família? E aí tá chegando agora também um novo integrante já. Um pouquinho agora mais difícil, né? Agora a gente tem que agregar um pouco mais de tempo também para a família. Então, quando nós começamos, eu trabalhava especificamente por um período somente com feiras, né? E com a pandemia a gente começou a trabalhar com entregas. Então, como é que a gente organiza? Tem dias, nossa segunda-feira é o dia da folga, a gente precisa disso, todo mundo precisa pelo menos ter aquele momento que é folga, né? Que a gente faz outras coisas a não ser focado na empresa. E ele cuida das feiras e das entregas. E hoje eu cuido da produção com o apoio dele nos dias que ele está aqui, que são 2 vezes na semana. No restante eu faço realmente sozinha. Acordo cedo, cuido de toda a produção, coloco a mão na massa mesmo, gente. E ele cuida da área de compras, banco, principalmente nesse período que eu não posso estar saindo, né? Sim. Então ele cuida toda dessa área. Hoje já existe, claro, uma necessidade muito grande de a gente ter pelo menos 1 ou 2 pessoas para estar nos acompanhando nessa jornada, né? Então a gente já começa a ter essa outra visão de que existe a necessidade a curto prazo de agregar outra pessoa dentro da nossa equipe. Mas tudo é um passo de cada vez, né? A gente precisa realmente colocar o pé no chão para poder expandir um pouco mais ainda a empresa. Até para crescer o negócio, às vezes você precisa delegar um pouco mais, né? Trazer mais pessoas para sua equipe, até que para vocês possam fazer, focar em outras coisas, enfim, ampliar o negócio de vocês, né? Até porque hoje a gente não tem somente os pães e as cucas, a gente acabou agregando outros produtos, outras parcerias com outros empreendedores, né? Então hoje a gente, por acabar, o nosso produto está muito ligado à cultura do Sul, então a gente trabalha com erva mate, os acessórios para chimarrão, a gente agregou, porque meu esposo é de família mineira, né? Então a gente juntou as duas coisas, o gaúcho com uma gaúcha com mineirinho, né? Então a gente tem café moído na hora, e tudo isso a gente vai colocando o quê? Ai, que O delícia. Nome da Gaúcha Prendada. Falta o pão de queijo, né? Mas esse eu não sou gente, tô com fome, gente. Olha, saiu cuca fresquinha agora, tá assando os pães lá na loja. Então, assim, tá vendo a hora como a gente vai dividindo, né? Porque ele ficou lá, eu tirei as cucas do forno e ele ficou terminando a questão dos pães. Então, o bacana é que o Rafael, ele não é só o meu melhor vendedor, que eu sempre falo, eu tenho o melhor vendedor, mas ele também consegue trabalhar em toda a produção. Então, isso ajuda a somar, né? Tem que saber fazer tudo, os dois, né? Fazer desde a venda para produzir o conhecimento do produto, né? O empreendedor, ele é multi. Você começa um negócio, você tem que entender do financeiro, da contabilidade, de vendas, de marketing, enfim. É uma enormidade de multifunções que a gente tem que acabar
fazendo e aprendendo. E a gente aprende na marra, né? Pode ser um pouco menos na marra, gente, se vocês procurarem o Sebrae apoia, né? E tem muito material disponível na internet. É verdade. E o aprender, ele vem da necessidade também, né? Sim. Porque a gente passou aí por um período que quem não trabalhava com as redes sociais, com a mídia, com a venda online, teve que se reinventar, teve que entrar nessa área, né? Exemplo, no nosso caso, a gente não trabalhava com entregas, nós trabalhávamos somente com feiras, ou seja, o atendimento presencial, o nosso forte é esse, é o contato com o cliente, então se torna muito mais fácil de fazer uma venda. Agora, Sim. quando a pessoa não está vendo você, não está vendo o seu produto exposto, é um pouco mais difícil, então também surge da necessidade do momento que a gente vive, e é bem bacana, assim, esse crescimento diário, né? Eliane, você melhor do que ninguém para falar sobre a importância mesmo dos micro e pequenos negócios para a economia como um todo e para as cidades de Brasília. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Na verdade, quando a gente olha assim, Brasília tem esse mito de que nós somos essencialmente de funcionalismo público, né? Mas é porque as pessoas pensam sempre em grandes empresas, né? Aqui não tem uma Coca-Cola, se bem que tem, né? Tem uma fábrica ali perto, mas a gente não tem essas grandes big empresas assim como São Paulo, dentro da cidade. Mas se você vai ali na W3, gente, é 1 zilhão de microempreendedores ali, entendeu? Tem milhões, aliás, tem coisas lindas. Gente, um dia eu parei ali, eu parei longe porque eu não consegui estacionamento perto da onde eu ia ali na W3, e eu vi a diversidade de lojas legais, com produtos legais que tem ali, que o pessoal vende, que as pessoas não sabem, então as pessoas não enxergam muito esse micro e pequeno empreendedor aqui em Brasília. As cidades satélites têm isso muito forte, né? A gente vai para Taguatinga é essencialmente microempresários, né? Então, assim, você vai ali no Pistão, são todas pessoas ali que realmente precisam desse dia a dia, né? Dessa coisa não muito gigante, né? Para poder estar vendendo e gerando emprego e produzindo coisas maravilhosas, inclusive. Então, assim, isso é muito importante, por quê? Porque o funcionalismo público, primeiro que a gente está numa fase muito estranha em relação ao funcionalismo público, né? A gente tinha aquela ideia de que quem era funcionário público era eternamente funcionário público. E até mesmo das grandes empresas, quem era funcionário de grandes empresas morreria, né, sendo funcionário. Hoje a gente está num momento muito volátil, onde as pessoas não têm mais a certeza de nada. Mas o micro e pequeno empreendedor, ele sim, ele tem a certeza de que depende do braço dele, ele depende do suor dele, ele depende de acordar cedo, ele depende de fazer as coisas dele para fazer com que a economia gire, e ele gera empregos, e ele gera renda, e ele que gira a economia realmente, né? Então, é essencial para uma cidade crescer como cidade, essa importância no micro e pequeno empresário, né? E esse é o papel do Sebrae, a gente trazer realmente essa importância para eles, né? A gente não quis se deslocar muito, né? Na verdade, com a pandemia, a gente deixou de se deslocar para lugares distantes. Então, assim, até na hora de ir para o mercado mesmo, a gente estava dando preferência para isso. Eu tenho um mercadinho aqui do lado, gente, é uma gracinha. Tem todas as coisinhas lá, dá para eu sobreviver muito bem com esse mercadinho aqui. Eu não preciso ir para um mercado, até porque eu estou evitando de ir para mercados muito grandes, porque tem muita gente. Então, assim, caramba, eu comecei a consumir do mercadinho, eu estou usando a farmácia que tem aqui do lado, eu estou usando, tem uma loja de bolos aqui maravilhosa, que eu estou comprando bolo lá. Então, assim, é lindo, gente. A gente que entende o empreendedorismo como ele é, e a gente sabe o sacrifício que é, porque é o que eu falo, para o empreendedor a gente sabe como o dia começa, mas a gente não sabe como o dia termina. As condições, assim, são milhares, então, assim, o que é massa, porque traz muita adrenalina, para quem gosta de desafio, a vida de empreendedor é essencial. Então, é lindo, gente. O empreendedorismo, ele traz um poder para a pessoa de que ela é dona do seu destino, sabe? Isso é muito bonito. Eu sou fã. A Daiane tá ali concordando um pouquinho, assim. Daiane, fala sobre a Gaúcha Prendada nesse momento de pandemia. O que vocês fizeram e como que vocês se tornaram um case de sucesso, assim, do Sebrae aqui no DF? Então, acho que primeiro foi o susto, né? Foi a gente sentar e falar assim, o que nós vamos fazer agora? A nossa renda, ela é 100% a Gaúcha Prendada, não tem uma outra fonte de renda para dizer assim, vamos nos manter tranquilamente. Então veio o susto e a gente pensou, vamos parar, porque a suspensão das feiras, né, não tinha mais como sair de casa.
E foi quando a gente começou a jogar no Instagram, promover, né, o produto no Instagram, e algumas pessoas, eu falo assim, realmente tu viu uma mudança muito grande nas pessoas, dessa forma de comprar do pequeno empreendedor. Então, comecei a receber um WhatsApp da tia, nossa, botaram aqui no grupo de Águas Claras o contato de Que legal. vocês. Aí, de repente, lá em Sobradinho, uma amiga assim, Daiane, olha, aqui no grupo das professoras tem o teu contato. E aí a gente foi vendo que foi tornando-se uma corrente do bem através do WhatsApp, redes sociais, divulgando exatamente o pequeno empreendedor. Então, assim, aquele dia que a gente sentou e falou, não vamos conseguir trabalhar, no dia seguinte a gente se viu dentro da loja, tendo que produzir 18 horas seguidas sem parar, para poder atender uma demanda de pessoas que estavam pedindo para fazer entrega. Então, assim, a gente não tinha o conhecimento do delivery, como funcionava, como criar uma rota de entregas. Teve algumas falhas no início, com certeza. Eu acho que todo momento tu tem a dificuldade, né? E você precisa aprender e crescer com elas. Então, poxa, chegar no dia, caramba, esqueci desse pedido, peraí, deixa eu arrumar aqui, conversar com o cliente, organizar. Então, a gente começou a fazer essas entregas e a gente não parou nenhum dia da pandemia. Chegou um momento, quando a gente descobriu a gestação, a gente teve que tirar um dia da semana, porque a gente não estava tendo folga, na verdade, né? Para dizer assim, não, esse dia a gente precisa realmente tirar o dia para resolver outras coisas pessoais. Mas, para nós, hoje, mesmo retornando para as feiras, né? A gente está conseguindo manter 3 vezes na semana o delivery ainda. Então, a gente percebe que as pessoas, elas ainda, e eu acredito que é uma cultura que vai crescer, delas pedirem a entrega em casa, do conforto. Então, não é só ir ao mercado, só ir à feira, mas elas receberem esses produtos no lar, na casa delas, né? Sem dúvida. Mesmo, eu acho que tem certeza, aliás, mesmo após tudo se resolver, a gente não ter mais preocupação, não precisar mais usar máscara, as pessoas ainda vão manter essa cultura. E eu acho que ele tende a ser até mais valorizado futuramente do que o das grandes empresas. Então, assim, aqueles mercadões que vendem as coisas muito... Eu acho que esses pequenos que têm essas coisas artesanais, eles vão ser até muito mais valorizados, né? Quando você compra algo artesanal, porque eu falo assim, eu produzo, mas eu também sou cliente fiel de muitos pequenos empreendedores. Sim. Então, quando você prova, você vê que tem um sabor diferente. Tem. Porque aquele produto ele tem uma história, ele tem alguém ali por trás que coloca um amor, um tempero diferente. É completamente daquilo que você compra numa rede grande, né? Tem realmente um valor. E uma coisa que a gente observou agora, mesmo com o retorno de todo o comércio e das feiras, o quanto surgiram novos empreendedores. Nós estamos atendendo algumas feiras ainda, né? E o número de pessoas, de barracas novas que surgiram foi muito grande. De pessoas que precisaram realmente se reinventar, e cada vez que a gente chega numa feira, é um produto diferente. Aí você quer sair provando todos, né? Mas a gente está indo com calma ainda. Mas isso cresceu muito. Qual que é a dica que vocês gostariam de dar para quem está começando? Né? Aquela que vocês gostariam de ter escutado lá atrás, quando vocês estavam começando. Eu, se eu pudesse dar uma dica, seria não tenha medo. Não tenha medo, sabe? Ouse mesmo, assim. Se desafie no sentido de realmente começar aquela coisa que está na sua cabeça há um tempo, ou que apareceu agora, uma ideia que pode parecer um pouco louca, ou que você não vai conseguir. Procure ajuda, a gente tem o Sebrae para poder te ajudar nesse processo de construção dessa sua ideia. Tenha mesmo a ousadia de sair mesmo daquela zona de conforto, daquele medo que você tem, porque pode ser uma transformação. Né? No caso da Gaúcha Prendada, ela perdeu o emprego e ela começou um negócio que está sendo milhões de vezes mais prazeroso, mais lucrativo. E, então, essa é a minha dica aí. Perca o medo e procure ajuda. Sabe quem deu essa dica também? No primeiro episódio, a doutora Janete do Sabin. Tá falou vendo? isso também. Daiane, e você? Não, primeiro eu quero dizer que eu concordo, né? Porque eu acho que o que nos impede de realizar ou fazer alguma coisa realmente é o medo, né? É você dar aquele primeiro passo. Mas eu acho que é muito fundamental, além de não ter medo, é você acreditar. Porque muitas pessoas, elas ficam inseguras. Mas o meu produto, será que vai ter saída? Mas será que o meu tempero realmente vai cair no gosto das pessoas?
Então, eu sempre falo, primeira coisa, você precisa ser seu cliente. Então, algumas pessoas até me pedem faça tal produto para vender. Eu até posso tentar fazer, coloco a receita no dia a dia, só que se eu não comprar aquele produto, eu não vendo para o meu cliente. Então, acho que primeiro de tudo é você acreditar no seu potencial e ser o seu principal cliente. Porque se você come, você consome, você compra o seu produto, as outras pessoas também vão fazer o mesmo. Eu acho isso muito importante. Muito bom. Algum recado final? Algo que vocês não falaram, que gostariam de falar? Eu acho que é isso que, assim, é um resumão mesmo do que a gente falou aqui. Vai em frente, é um momento estranho, mas é um momento de transformação também, sabe? Eu acho que vão sair bons frutos desse momento tenso em que nós estamos passando. A gente realmente tem que fazer do limão uma limonada, né? Então vamos fazer essa limonada de um jeito que traga realmente resultados para a vida como um todo, para o nosso futuro. E, de repente, se você não quer começar um negócio agora, começa a se capacitar. Eu falo que a educação nunca teve tão democratizada. Entra no YouTube, tem umas plataformas de estudo, a Udemy, a Eduque. São plataformas que, assim, tem muitos cursos gratuitos. Tem alguns que são pagos, mas são super em conta. Então, assim, eu sempre digo, sabe, Carol, que quando as pessoas dizem, mas eu não sei por onde começar. Eu falei, entra lá numa plataforma da Udemy, tem um monte de quadradinho. Vai olhando aqueles quadradinhos lá, sabe? Uma hora você vai se identificar com alguma coisa ali, você vai se encontrar. Então, a questão é essa mesmo. Aproveite esse tempo, se você não está exercendo alguma coisa, ou se você está num momento que você não sabe para que lado vai, aproveita, abre a tela do computador, do seu celular, dá uma olhada no que tem disponível. A gente tem hoje coisas grátis, a gente tem muito conhecimento grátis, inclusive nos portais do Sebrae. Tem muita coisa ali que pode ser ensinada e você pode tomar isso para, de repente, dar uma pivotada aí na sua vida. Então, não perca tempo, não. A gente sempre tem uma frase que diz assim, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então começa Ótima. hoje. Muito boa essa frase, adorei. E começa procurando ajuda, né? O apoio de quem tem o conhecimento, de quem pode te conduzir para um lugar bacana. Porque a gente sempre fala, eu e meu esposo seguinte, a gente está lembrando, assim, todo o treinamento que a gente teve, se nesse período a gente não tivesse realmente esse suporte do Sebrae, do Projeto Ali, e até a gente teve treinamentos fora do projeto, que foi o que deu todo o suporte para a gente manter a empresa ativa. Então, acho que todo mundo precisa disso, buscar esse conhecimento que tu acabou de falar, né, que é importante, de alguma forma, na internet, no presencial, isso é muito importante mesmo para o crescimento de todas as empresas. E é interessante porque o não a gente já tem a garantia de ter ele todos os dias, né? Eu acho que o que falta para as pessoas é exatamente aquela perseverança de buscar o sim. Ou o sim para dar certo uma empresa, ou sim para o fechamento de uma venda. Então, é uma coisa que a gente tem buscado bastante. Eu vou dividir com vocês, viu? A Gaúcha Prendada é uma das razões pela qual ela foi criada. Eu acho que era a principal no início, era exatamente o momento que nós estamos vivendo agora, eu e meu esposo, que era a chegada do bebê, né? Então, a gente criou a Gaúcha Prendada pensando em ser mãe, exatamente pensando na facilidade de estar do lado de casa, poder conciliar tudo isso, né? A maternidade, a gestação com a empresa. E está sendo, assim, muito gratificante, porque eu estou conseguindo realmente conciliar e viver essas duas coisas juntas ao mesmo tempo, de forma bem plena. Tem as dificuldades? Tem. Tenho que produzir nesse período? Tenho que produzir. Mas, assim, tem sido para nós uma experiência única, né? Obrigada por terem compartilhado as suas histórias aqui no Empreenda BSB, Eliane e Daiane. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez pela honra de estar participando aqui desse canal. Nós precisamos cada vez mais levar bons fluidos, boas energias para as pessoas, sabe? A gente tem, isso é uma coisa que não custa nada para a gente, é uma coisa tão fácil da gente dividir. Então, parabéns por essa iniciativa, obrigado por ter me chamado. Eu tenho muita alegria de ter participado desse momento com vocês. A gente que agradece. Nossa gratidão também, e a gente só tem a desejar muito sucesso, né, para que o que você tem feito hoje realmente possa
abrir a visão de outras pessoas, que elas possam realmente se motivar a crescer também, né? Que isso é importante. Vou te falar que é quase uma pós-graduação. Se assistir todos os episódios do Empreenda BSB, já dá para pegar um monte de ensinamento bom de quem tem experiência, quem já passou um monte de perrengue. Tá muito bom. E eu queria falar que eu tô super desejando, tá? As cucas e os pães da Gaúcha Prendada. Eu vou ter que pedir alguma coisa para entregar aqui em casa. Depois eu entro lá no Instagram para fazer um pedido. E para você, atual, futuro ou potencial empreendedor que nos acompanha, ouça o Empreenda BSB nos principais agregadores de podcasts e também no site de podcasts do IDP, o IDP Talks. E até a próxima semana.